de todos dentro de um desenvolvimento sustentável e econômico e que vai nos permitir um melhor viver. Espero, então, o Estado do Espírito Santo, aqui, com humildade perante vossas excelências, de que reflitam, né, e que essa liminar não seja referendada e que possa ser discutido no seu curso, no curso da ação, toda essa problemática que hoje vive o país e o meu Estado, de proporções pequenas, mas que necessita do seu desenvolvimento. Muito obrigada. Pela Confederação Nacional da Indústria, a doutora Maria Luísa Werneck. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimo senhor ministro-relator, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, excelentíssimos senhores ministros. À vista dos argumentos já expostos, restou claro, data vênia, que a autora não demonstrou os requisitos necessários ao deferimento da liminar. É patente a ausência de fumos, bônus e juros. E como justificar o periculum in mora se a mineração e outras atividades que implicam intervenção em áreas de preservação permanente vêm sendo legal e legitimamente realizadas há muitos e muitos anos no país, mediante autorização e licenciamento do Poder Executivo? Na verdade, o que se revela agora é a premência da revogação da medida liminar, a fim de garantir o restabelecimento da ordem jurídica e a retomada dos investimentos no país. Como já amplamente falado, a liminar causou prejuízos irreparáveis, não só à indústria, como a toda a sociedade, com efeitos imediatos sobre todos os projetos e atividades que necessitam de outorga administrativa para a supressão de vegetação em área de preservação permanente. Permitam-me, senhores, dar destaque à extração mineral, que foi expressamente citada na inicial e deu fundamento à decisão liminar. Como é amplamente sabido, os bens minerais só podem ser explorados no local de sua ocorrência geológica natural. E a quase totalidade dos jazimentos minerais tem como expressão topográfica um morro, uma montanha, cursos d'água ou em suas margens, isto é, nessas áreas que são consideradas áreas de preservação permanente. E a Carta Federal, sabedora desse fato insuperável e reconhecendo a indiscutível importância para o desenvolvimento nacional e dada a sua característica de rigidez locacional, admitiu, ainda assim, a exploração mineral, mas, para reduzir o impacto causado, impôs especificamente ao explorador de recursos minerais a obrigação de recuperar o meio ambiente degradado. E o respeito ao meio ambiente está regulamentado por atos infraconstitucionais que provam que existem soluções técnicas para tanto. Posso dar o exemplo da mina de bauxita de Poços de Caldas, já revegetada e inteiramente recuperada. Aliás, e tem mais, o empreendedor mineral que deixar de reabilitar a área explorada, praticará crime tipificado no parágrafo único do artigo 55 da Lei de Crimes Ambientais. Portanto, senhores ministros, ao admitir a exploração de recursos minerais, a despeito da inevitabilidade do impacto causado, a Carta da República restou por considerar a mineração como atividade de utilidade pública, independentemente de qualquer lei ou resolução. Aliás, permitam-me, eu gostaria de citar uma notícia hoje veiculada no jornal Globo, cujo título é o seguinte: reação à base de crédito. Investimento em indústria puxar a economia no segundo trimestre. Mesmo com juro alto, foi um resultado com destaque para a indústria e investimento. E destaca, nos dados entre abril e junho, a indústria foi o motor. A extrativa mineral registrou o maior avanço desde o quarto trimestre de 2000, alta de 17,5%. Senhores ministros, em face de todo exposto, a Confederação Nacional da Indústria pede e espera
que esse egrégio plenário não referende a liminar concedida. Agindo assim, atuará em defesa da Constituição e dos interesses do país, pois está em jogo, em última análise, o banimento definitivo da indústria de mineração no Brasil, que é a base de todas as atividades que compõem o PIB nacional. Muito obrigada. O último, pelo Instituto Brasileiro de Mineração, Dr. Marcelo Galvão. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, ministro relator, senhora ministra Ellen Grace, demais componentes desse plenário, digno representante do Ministério Público. As circunstâncias dessa controvérsia constitucional, que se instaurou com a ação direta instaurada pelo Ministério Público Federal, já está sobremodo colocada, esclarecida, né, de modo a permitir, à guisa de conclusão, que se entenda que as áreas de preservação permanente, por serem meras limitações administrativas, não estariam ligadas à necessidade de lei específica para que a vegetação nela constante fosse suprimida. De qualquer forma, o IBRAM vem a esse plenário tão somente para buscar afastar a ideia de que, aliás, colocada e assimilada pelo despacho que concedeu a liminar, a ideia de que a mineração implica necessariamente uma supressão definitiva, um dano irreversível para o meio ambiente. A atividade de mineração, que hoje alcança o cume da pauta de exportação do país, talvez se colocando hoje como a mais importante atividade econômica, que inclusive dá estabilidade ao sistema e à situação econômica que vivenciamos, tem sido, ao longo do tempo, e na Constituição de 88, com clareza solar, erigida a condição de atividade de interesse nacional. Talvez nenhuma outra atividade tenha esse mesmo status constitucional. E por que é assim? Pela necessidade do desenvolvimento da atividade, quer seja para a implementação do bem comum da sociedade, mas como também para a manutenção desse sistema econômico que nós vivenciamos. E é por isso que, especificamente em relação à mineração, a própria Constituição coloca que aquele que explorar recurso mineral tem necessariamente que repor o dano que venha a ensejar em virtude da sua atividade. Também, em nenhuma outra atividade, a Constituição ensejou tal necessidade com tamanha clareza. Por quê? Para que haja exatamente essa convivência harmônica. O dano, e aqui restou bem claro da nobre advogada que me antecedeu, que a atividade de mineração está sempre ligada ao morro, está sempre ligada à montanha, está sempre ligada ao curso d'água. Até porque é daí que surge, aliás, o vento, o tempo, a água, que ensejou a modificação no local, não ensejou a modificação no morro. Por quê? Porque ali se localiza o recurso mineral mais específico, o recurso mineral que é explorado na atividade. Então, é dessa necessidade, dessa convivência harmônica, que a atividade de mineração não pode ser tomada como aquela que causa o dano irreversível, capaz de ensejar o fumus boniuris que foi adotado pela liminar. O setor também de mineração tem, ao longo do tempo, buscado desenvolver essas atividades de reposição do meio ambiente, com enorme sucesso, como já foi também aqui mencionado. De forma que somente a guisa de esclarecimento desse ponto que foi colocado na inicial e que foi estimulado pela liminar, que se pretende não seja referendada, é que o IBRAM vem, e mais uma vez, já reiterando as inúmeras manifestações que foram feitas, que antecederam a nossa, pedir que a liminar não seja, por tais motivos, referendada. Retorna a palavra ao relator. Senhor presidente, trata-se de ação direta que é ajuizada pelo eminente senhor Procurador-Geral da República. Objetivo, o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 1º da MP 2166, de 24 de agosto de 2001, na parte em que alterou o artigo 4º, caput, parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º da Lei
4771 de 65, que instituiu o Código Florestal. O eminente chefe do Ministério Público da União, ao deduzir a pretensão de inconstitucionalidade que motivou a respeitável decisão, ora, objeto de apreciação por esta Corte, sustenta que a referida medida provisória teria ofendido a norma inscrita no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição da República, que assim dispõe. Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, inciso 3º, definir em todas as unidades da Federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção. O eminente autor da presente ação direta, para sustentar a pretendida declaração de inconstitucionalidade, apoia-se na alegação de que, em face da norma de parâmetro supostamente transgredida pela MP em causa, os atos de modificação e ou de supressão dos espaços territoriais especialmente protegidos submetem-se ao postulado constitucional da reserva absoluta de lei em sentido formal. Verbis. Depreende-se, diz o eminente Procurador-Geral da República, desta norma constitucional que somente a lei, em sentido formal e lei específica, entendida esta como ato normativo emanado do Poder Legislativo e elaborada segundo os preceitos do devido processo legislativo constitucional, poderá autorizar a alteração e ou a supressão dos espaços territoriais especialmente protegidos, condicionada à integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Nesta esteira de raciocínio, tem-se, portanto, que a competência para autorizar qualquer supressão de área de preservação permanente é exclusiva do Poder Legislativo, não sendo tal competência objeto de delegação à autoridade administrativa, em caso, órgão ambiental. Não obstante o citado mandamento constitucional, a MP 2166 de 2001, nos dispositivos supratranscritos, transgredindo a ordem vigente, tornou possível que o gestor de um órgão ambiental, portanto, um órgão de natureza administrativa, subtraia uma competência que o poder constituinte atribui expressamente ao Legislativo. Deste modo, a MP ineludivelmente viola o princípio da reserva legal, consubstanciado no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º da Carta Política. Eis que a expressão contida no dispositivo, aspas, sendo alteração ou supressão permitidas somente através de lei, abriga uma manifestação absoluta do princípio da reserva legal, implicando dizer que a Constituição excluiu qualquer outra fonte infralegal para disciplinar a matéria. Ressai, assim, que as áreas de preservação permanente são espécies do gênero espaço territorialmente protegido, recaindo sobre elas a vedação imposta pelo dispositivo constitucional, que não permite a sua alteração ou supressão, exceto quando prevista em lei. Portanto, conclui o eminente Procurador-Geral da República, é evidente a inconstitucionalidade dos dispositivos citados, pois somente a lei em sentido estrito e lei específica poderá dispor das áreas de preservação permanente e, ainda assim, desde que cuidando de não comprometer a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. A lei, em hipótese alguma, pode delegar ao administrador ou a ato normativo infralegal o poder de determinar as hipóteses, em tese, ou os pressupostos para a supressão de APP, que é a área de preservação permanente, ainda que criadas por ato administrativo. Fecha aspas. O exame da pretensão cautelar deduzida pelo eminente Procurador-Geral da República, que veio a ser acolhida
no período de férias forenses, pelo excelentíssimo senhor ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, em decisão ora submetida ao referendo desta Corte, impõe algumas considerações preliminares em torno da relevantíssima questão constitucional pertinente à proteção do meio ambiente. Todos sabemos que os preceitos inscritos no artigo 225 da Carta Política traduzem, na concreção de seu alcance, a consagração constitucional, em nosso sistema de direito positivo, de uma das mais expressivas prerrogativas asseguradas às formações sociais contemporâneas. Essa prerrogativa consiste no reconhecimento de que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Trata-se, consoante já o proclamou o Supremo Tribunal Federal, com apoio em douta lição expendida pelo eminente professor Celso Laffer, de um típico direito de terceira geração que assiste de modo subjetivamente indeterminado a todo o gênero humano. Circunstância essa que justifica, ante o caráter de meta-individualidade de que se reveste, justifica a especial obrigação que incumbe ao Estado e à própria coletividade de defendê-lo e de preservá-lo em benefício das presentes e das futuras gerações, evitando-se, desse modo, que irrompam, no seio da comunhão social, os graves conflitos intergeneracionais marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade na proteção da integridade desse bem essencial de uso comum de todos quantos compõem o grupo social. Vale referir, senhor presidente, neste ponto, até mesmo em face da justa preocupação revelada pelos povos e pela comunidade internacional em tema de direitos humanos, que estes, em seu processo de afirmação e consolidação, comportam diversos níveis de compreensão e abordagem que permitem distingui-los em ordens sucessivas, em gerações sucessivas, em ondas sucessivas, resultantes de sua evolução histórica. Nesse contexto, impende destacar, na linha desse processo evolutivo, os direitos de primeira geração, os direitos civis e políticos, que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais, e que realçam o princípio da liberdade. Os direitos de segunda geração, os direitos econômicos, sociais e culturais, de outro lado, identificam-se com as liberdades positivas, reais ou concretas, pondo em relevo, sob tal perspectiva, o princípio da igualdade. Cabe assinalar, senhor presidente, que os direitos de terceira geração, que materializam poderes de titularidade coletiva, atribuídos genericamente e de modo difuso a todos os integrantes dos agrupamentos sociais, consagram o princípio, os direitos de terceira geração, consagram o princípio da solidariedade e constituem, por isso mesmo, ao lado dos denominados direitos de quarta geração, como o direito ao desenvolvimento e o direito à paz, um momento importante no processo de expansão e de reconhecimento dos direitos humanos, qualificados estes, enquanto valores fundamentais indisponíveis, como prerrogativas impregnadas de uma natureza essencialmente inexaurível. Cumpre rememorar bem por isso, na linha do que vem de ser afirmado, a precisa lição ministrada pelo eminente professor Paulo Bonavides, que atribui particular ênfase, dentre os direitos de terceira geração, ao direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Diz o eminente professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Ceará, com efeito, um novo polo jurídico de alforria do homem se acrescenta historicamente aos da liberdade e da igualdade. Dotados de altíssimo teor de humanismo e universalidade, os direitos de terceira geração tendem a cristalizar-se neste final de século, enquanto direitos que não se destinam especificamente à proteção dos interesses de um indivíduo, de um grupo ou de um determinado Estado. Tem, primeiro, por destinatário, o gênero humano mesmo.
num momento expressivo de sua afirmação como valor supremo em termos de existencialidade concreta. Os publicistas e juristas já os enumeram com familiaridade, assinalando-lhes o caráter fascinante de coroamento de uma evolução de 300 anos na esteira da concretização dos direitos fundamentais. Emergiram eles da reflexão sobre temas referentes ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, à comunicação e ao patrimônio comum da humanidade. A preocupação, senhor presidente, a preocupação com a preservação do meio ambiente, que hoje transcende o plano das presentes gerações, para também atuar em favor das gerações futuras, tem constituído, por isso mesmo, objeto de regulações normativas e de proclamações jurídicas, que, ultrapassando a província meramente doméstica do direito nacional de cada Estado soberano, projetam-se no plano das declarações internacionais, que refletem, em sua expressão concreta, o compromisso das nações com o indeclinável respeito a esse direito fundamental que assiste a toda a humanidade. A questão do meio ambiente, hoje, especialmente em função da Declaração de Estocolmo sobre o meio ambiente, proclamada numa Conferência das Nações Unidas em 1972, e das conclusões da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92, passou a compor, segundo observa o eminente embaixador Geraldo Eulálio do Nascimento e Silva, passou a compor um dos tópicos mais expressivos da nova agenda internacional, particularmente no ponto em que se reconheceu ao gênero humano o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao gozo de condições de vida adequada em ambiente que lhe permita desenvolver todas as suas potencialidades em clima de dignidade e de bem-estar. Extremamente valioso sob o aspecto referido, o douto magistério expendido por José Afonso da Silva, em monografia que versa exatamente a questão do direito ambiental constitucional, e eu transcrevo esta passagem do eminente professor José Afonso. Dentro desse contexto, senhor presidente, emerge com nitidez a ideia de que o meio ambiente constitui patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido pelos organismos sociais e pelas instituições estatais, qualificando-se como um encargo irrenunciável que se impõe, sempre em benefício das presentes e das futuras gerações, tanto ao poder público quanto à coletividade em si mesma considerada. Na realidade, o direito à integridade do meio ambiente constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa de um poder deferido, não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas, num sentido verdadeiramente mais abrangente, atribuído à própria coletividade social. O reconhecimento desse direito de titularidade coletiva, tal como se qualifica o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, constitui uma realidade a que não mais se mostram alheios ou insensíveis os ordenamentos positivos consagrados pelos sistemas jurídicos nacionais e as formulações normativas proclamadas no plano internacional. Dentro desse contexto e com absoluta fidelidade aos valores constitucionais suscetíveis de tutela estatal e de proteção social, editou-se a medida provisória em questão, e de cuja prática, ao longo desses últimos 4 anos, tal como atestam as informações prestadas pelo senhor Presidente da República e acentuam as diversas manifestações produzidas pelos amici curiae, não resultou o alegado efeito lesivo e predatório ao patrimônio ambiental, como temido pelo eminente senhor Procurador-Geral da República. É por essa razão, salvo o melhor juízo, e não obstante o justo receio divisado pelo eminente senhor ministro-presidente desta Corte, cuja decisão reflete o alto espírito público que a norteou, que, entendo, não deva subsistir na espécie, com toda a vênia, a medida que implicou a suspensão cautelar de eficácia do ato estatal impugnado, especialmente se considerarem os elementos referidos
pelo ilustre consultor jurídico do Ministério do Meio Ambiente, Dr. Gustavo Trindade, em sua excelente análise do sentido, do alcance e da finalidade das normas ora impugnadas. Diz esse ilustre consultor jurídico, importante analisar pontualmente alguns dos dispositivos do artigo 4º do Código Florestal que restam suspensos, bem como avaliar os efeitos de tal decisão cautelar. E aqui, senhores ministros, é importante fazer-se até mesmo um cotejo entre o texto do artigo 4º do Código Florestal, resultante das modificações introduzidas pela medida provisória ora impugnada, e a sua redação primitiva. O artigo 4º do Código Florestal, tudo a mostrar a extrema cautela com que agiu o senhor presidente da República ao estabelecer medidas destinadas a preservar de maneira efetiva a integridade do meio ambiente e e os interesses ambientais envolvidos, como se verá logo adiante. Mas é importante ver-se qual era a redação primitiva do artigo 4º do Código Florestal. Eis o que dizia ele. Consideram-se de interesse público a limitação e o controle do pastoreio em determinadas áreas, visando a adequada conservação e propagação da vegetação florestal. B, as medidas com o fim de prevenir ou erradicar pragas e doenças que afetem a vegetação florestal. C, a difusão e a adoção de métodos tecnológicos que visem a aumentar economicamente a vida útil da madeira e o seu maior aproveitamento em todas as fases de manipulação e transformação. O artigo 4º, caput, da medida provisória, aliás, o artigo 4º do Código Florestal, na redação que ele deu à medida provisória, assim prescreve. A supressão de vegetação em área de preservação permanente, portanto, não a supressão da área de preservação permanente, não a supressão de qualquer espaço territorial especialmente protegido, mas a supressão de vegetação em área de preservação permanente somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica ou alternativa locacional ao empreendimento proposto. Diz a douta consultoria jurídica do Ministério do Meio Ambiente. A suspensão do caput do artigo 4º, nesta redação dada pela MP em questão, retira a garantia de que a supressão de vegetação em área de preservação permanente somente poderia ser permitida em caso de utilidade pública ou de interesse social. E menciona aqui a advertência da professora Elita Barreira Custódio, no sentido de que a legislação até então vigente, ao permitir a supressão total ou parcial das APPs, as áreas de preservação permanente, somente o fazia para atender à utilidade pública ou ao interesse social, jamais para projeto de interesse exclusivamente econômico, visando apenas ao lucro individual sobre a vegetação ali reservada de preservação permanente. O caput do artigo 4º prevê a possibilidade de supressão de vegetação em área de preservação permanente somente em casos de utilidade pública e de interesse social, e ainda assim quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto. A possibilidade de permissão de supressão de vegetação em APP, quando tal intervenção for possível ou viável noutra área, fere diretamente o regime jurídico em questão. Parágrafo 1º, diz que a supressão de que trata o caput deste artigo, vale dizer, a supressão de vegetação dependerá de autorização do órgão ambiental estadual competente, com anuência prévia, quando couber do órgão federal ou municipal de meio ambiente, ressalvado o disposto no parágrafo 2º deste artigo, que se refere à supressão de vegetação em área de preservação permanente situada no perímetro urbano.
A decisão cautelar, diz a consultoria jurídica do Ministério do Meio Ambiente, retirou a possibilidade de órgão ambiental, no estrito cumprimento da legislação ambiental, autorizar a supressão de vegetação em APP, ou seja, aos órgãos do SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, com longa tradição e competência técnica na avaliação de estudos de impactos ambientais, não mais compete praticar atos administrativos que envolvam autorização para a supressão de vegetação em área de preservação permanente. Como efeito da decisão cautelar, cabe ao Legislativo agora autorizar a supressão de vegetação, invertendo-se o sistema constitucional de competências, atribuindo-se ao Legislativo o que é competência do Executivo. Parágrafo 3º. O órgão ambiental competente poderá autorizar a supressão eventual e de baixo impacto ambiental, assim definido em regulamento, da vegetação em área de preservação permanente. A suspensão desse dispositivo impede que o órgão ambiental possa autorizar, em caráter eventual, a supressão de baixo impacto ambiental de vegetação em área de preservação permanente. E diz: a implantação de um pontilhão para a travessia de um curso d'água, a implantação de instalações para captação e condução de água para abastecimento doméstico, a construção de cerca de divisas de propriedades, a realização de trilhas de ecoturismo, a pesquisa científica, dentre outras atividades usuais e de pequeno impacto ambiental, estão vedadas. Somente lei específica poderá autorizar tais tipos de intervenções. Parágrafo 4º, prescreve que o órgão ambiental competente indicará previamente à emissão da autorização para a supressão de vegetação em área de preservação permanente as medidas mitigadoras e compensatórias que deverão ser adotadas pelo empreendedor. Com a suspensão cautelar de eficácia da norma, na verdade, afastou-se esta condição que é realmente necessária e essencial. E, quanto ao parágrafo 7º, que diz que é permitido o acesso de pessoas e animais às áreas de preservação permanente para obtenção de água, desde que não exija a supressão e não comprometa a regeneração e a manutenção a longo prazo da vegetação nativa. A douta consultoria jurídica do Ministério do Meio Ambiente conclui que a decisão que suspendeu a eficácia do artigo 4º do Código Florestal nessa redação impede o acesso de pessoas e de animais às APPs para obtenção de água. O acesso de pessoas e animais às áreas de preservação permanente para obtenção de água, por se tornar agora um comportamento ilegal, submete os seus infratores às penalidades da Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 98, que dispõe sobre as sanções penais e sobre as sanções administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências. Os motivos que me levam a também assim compreender a questão, senhor presidente, ao menos em juízo de estrita delibação, prendem-se a essas razões e aos fundamentos que o excelentíssimo senhor presidente da República, com igual consistência, bem expôs em sua manifestação, na qual sustentou a plena validade jurídico-constitucional da medida provisória editada por seu antecessor há 4 anos e 1 semana. Bom, eu transcrevo, senhor presidente, no texto do voto, cuja cópia fiz chegar às mãos de vossas excelências, essas razões nos pontos que me pareceram realmente importantes e em cuja manifestação há referência aos pronunciamentos doutrinários de eminentes autores, como José Afonso da Silva, Edes Milaré, o professor Paulo Afonso Leme Machado,
Expostos esses fundamentos, o senhor presidente, então, conclui que inocorre na espécie o requisito do fumus boni iuris. E digo eu, senhor presidente, a página 25 do voto, não obstante esses elementos propiciados pelo senhor presidente da República, em defesa da plena validade constitucional do diploma normativo ora questionado, não constitui demasia enfatizar, na linha desse mesmo entendimento, a precisa observação expendida por Edes Milaré, aqui presente, ilustre advogado, eminente membro do Ministério Público de São Paulo, de quem tive a honra de ser colega no MP Paulista, em magistério no qual ressalta, tendo presente o que dispõe o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição, que não depende de lei, o ato da pública administração que autoriza, ou que licencia, ou que permite a execução de obras ou de atividades nos espaços territoriais especialmente protegidos. Eis no ponto, senhor presidente, a lição desse eminente autor, Vermes. Os espaços territoriais especialmente protegidos, a que alude a Constituição, figuram hoje no rol dos instrumentos da política nacional do meio ambiente. Vale dizer, o espaço territorial especialmente protegido é um dos instrumentos jurídicos para a implementação do direito constitucional ao ambiente rígido e equilibrado, em particular no que se refere à estrutura e funções dos ecossistemas. Na prática, confundem-se eles com as conhecidas unidades de conservação, ou seja, aquelas áreas de interesse ecológico que, por características naturais relevantes, recebem tratamento legal próprio, de molde a reduzir a possibilidade de intervenções danosas ao meio ambiente. Os espaços territoriais especialmente protegidos têm sido criados, ora por lei, ora por decreto, definindo-se seus limites e estabelecendo-se a disciplina do uso, da conservação ou da preservação de seu território e dos recursos nele existentes. E é nesse contexto que se deve entender a Constituição. O poder público deve definir espaços territoriais a serem protegidos. Pode fazê-lo por lei ou por decreto. Porém, a alteração ou supressão desses espaços só pode ser feita por lei, mesmo se criados, delimitados e disciplinados por decreto. Questão que tem suscitado controvérsia diz com a necessidade de lei para executar qualquer obra ou serviço nesses espaços territoriais, mesmo quando admissíveis nos termos da lei ou do decreto que instituiu e disciplinou qualquer desses territórios protegidos. Pensamos que a alteração e a supressão sujeitas à lei são a alteração e a supressão do próprio regime jurídico que rege o espaço protegido. Vale dizer, depende de lei a alteração ou revogação da legislação, portanto, também do decreto, que institui, delimita e disciplina esse espaço protegido. Não depende de lei, contudo, o ato administrativo que, nos termos da legislação que disciplina esse espaço, nele autoriza, nele licencia ou nele permite obras ou atividades. Com efeito, os poderes legislativo, executivo e judiciário são independentes e harmônicos entre si. Ao legislativo cabe fazer as leis, normas impessoais e gerais, que disciplinam determinada matéria, no caso, o espaço territorial protegido. Ao Poder Executivo cabe executar as leis e praticar os atos administrativos, atos específicos e determinados que, à luz da lei, decidem as pretensões dos administrados. Entender que ato administrativo, no caso, depende de lei, é subverter o sistema constitucional das competências dos três poderes, atribuindo ao Legislativo o que é de competência do Executivo. Esta é uma obra... Eu tenho a edição de 2000, e dela que extraí este fragmento. Entender que ato administrativo, no caso, depende de lei, é subverter o sistema constitucional das competências dos três poderes, atribuindo ao Legislativo o que é de competência do Executivo. Para que isso fosse possível, seria necessária expressa previsão constitucional, como é o caso, por exemplo, do parágrafo 6º do artigo 225 da Constituição, que sujeita à lei
a localização de usinas nucleares. Sem o que, diz a própria Constituição, as usinas nucleares não poderão sequer ser instaladas. À míngua dessa exceção, conclui-se, portanto, não depende de lei o simples ato administrativo que, vinculado à norma legal que disciplina determinado espaço territorial protegido, decide sobre obras ou atividades a serem nele executadas. É interessante também, senhor presidente, observar a referência feita a propósito desse artigo 4º do Código Florestal, na redação que ele deu à MP 2166 de 2001, que é o ato normativo ora impugnado, a observação feita pelo professor José Afonso da Silva, em sua conhecida obra, Direito Ambiental Constitucional. Diz o professor José Afonso, aspas, o artigo 4º, com a redação da MP 2166, de 2001, estatui que a supressão de vegetação em área de preservação permanente somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou interesse social, devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto. Veja-se, diz o professor José Afonso, que aqui não se admite a supressão de áreas de preservação permanente. A redação dada ao artigo 4º do Código Florestal pela MP em questão, ela realmente não se refere à supressão ou alteração de APPs. Daí a observação feita pelo professor José Afonso. E basta ler o conteúdo normativo do artigo 4º do Código Florestal, na redação que ele deu à medida provisória em questão. Então, diz o professor José Afonso, veja-se que aqui, vale dizer, no artigo 4º, nessa redação dada pela MP, não se admite, veja-se que aqui não se admite a supressão de áreas de preservação permanente em si, mas apenas a supressão de vegetação. A diferença de redação em relação ao artigo 3º, parágrafo 1º, supressão total ou parcial, orienta a compreensão do artigo 4º, que não autoriza o corte raso. Além de todas as cautelas e limitações formais indicadas acima, com base nos parágrafos do artigo 4º, a supressão de vegetação só será admissível no caso de utilidade pública e de interesse social. E tudo isso para permitir que o poder público exerça um efetivo controle sobre eventuais atividades de caráter lesivo e predatório ao patrimônio ambiental. Vê-se, portanto, que somente a alteração e a supressão do regime jurídico pertinente aos espaços territoriais, especialmente protegidos, tanto quanto a própria alteração e supressão desses mesmos espaços territoriais, é que se qualificam por efeito da cláusula inscrita no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição, como matérias sujeitas ao princípio da reserva de lei formal. Quando se tratar, porém, de execução de obras ou de serviços a serem realizados em tais espaços territoriais, cumpre reconhecer que, observadas as restrições, as limitações, o procedimento e as exigências abstratamente estabelecidos em lei, tornar-se-á lícito ao Estado, qualquer que seja o nível em que se posicione na estrutura federativa, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, autorizar, licenciar ou permitir a realização de tais atividades no âmbito do espaço territorial submetido a regime jurídico de proteção especial. Menciono, nesse sentido, também uma outra opinião doutrinária que transcrevo no texto. Todas essas razões, senhor presidente, associadas aos pronunciamentos emanados das entidades intervenientes, convencem-me, ao menos em juízo de derivação, de que a pretensão de inconstitucionalidade deduzida pelo eminente senhor Procurador-Geral da República não se reveste da necessária plausibilidade jurídica. Cabe referir também, por necessário, que não me parece devidamente caracterizada a situação configuradora de periculum in mora. Tenho para mim, sob tal perspectiva,
que a descaracterização desse pressuposto essencial à concessão do provimento cautelar deriva de uma relevante circunstância de ordem temporal. Eis que o diploma normativo em questão, a MP, embora editado em 24 de agosto de 2001, há mais de 4 anos, portanto, só veio a ser impugnado nesta sede de fiscalização abstrata em 18 de julho de 2005. A jurisprudência suprema, pronunciar-se sobre esse específico aspecto, já acentuou que o tardio ajuizamento da ação direta em inconstitucionalidade, quando já decorrido o lapso temporal considerável, desde a edição do ato normativo impugnado, desautoriza, não obstante o relevo jurídico da tese deduzida, o reconhecimento da situação configuradora do perigo in mora, o que inviabiliza a concessão da medida cautelar postulada. No entanto, senhor presidente, há um outro aspecto que assume relevo na espécie em exame, considerada a preocupação revelada por Vossa Excelência, quando, em sua decisão, assinalou que, aspas, a extração de minério causa danos irreparáveis e irreversíveis ao meio ambiente, eis que a área em que a atividade for desenvolvida não voltará ao seu estado anterior, presente, por este motivo, o periculum in mora. Refiro-me ao fato de que, tal como bem observou o senhor presidente da República, a própria Constituição Federal, ao autorizar a interferência humana no meio ambiente, com propósitos empresariais voltados à exploração econômica de recursos minerais, impôs medida destinada a permitir a restauração das áreas eventualmente afetadas por tal atividade, prescrevendo em seu artigo 225, parágrafo 2º, que, aspas, é o que diz a Constituição, aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. É por tal motivo que o chefe do Poder Executivo da União fez consignar nestes autos a seguinte observação, verbis. É evidente que as resoluções que autorizem a exploração de recursos minerais observarão este ditame constitucional, aquele constante do parágrafo 2º do artigo 225 da Constituição, não existindo, portanto, o risco apontado na inicial e na decisão concessiva da medida cautelar. Cumpre destacar, finalmente, senhor presidente, as consequências que, derivadas da decisão em exame, já começam a se verificar, gerando na espécie verdadeiro periculum in mora em sentido inverso, cuja ocorrência recomenda, a meu juízo, a pronta restauração da eficácia da medida provisória em causa. Esse particular aspecto da questão assume especial gravidade quando se tem presente a ponderação feita pelo senhor presidente da República, fundada não em um receio puramente abstrato, mas apoiada em fatos efetivamente ocorrentes. Diz o senhor presidente da República, na verdade, há a ocorrência de periculum in mora inverso, pois o deferimento da liminar, ao impor que qualquer supressão de vegetação se dê apenas mediante lei em sentido estrito, além de gerar interferência indevida do Legislativo em seara que sempre pertenceu ao Executivo, atingindo o princípio federativo, implicará a paralisação de atividades econômicas, obras de saneamento básico e outros serviços. E mais à frente diz, esta situação já está se verificando. A Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis do Ministério de Minas e Energia, através do memorando número tal, lista os processos de emissão de licença ambiental para a construção de gasodutos que estão suspensos em virtude da concessão da medida liminar. São investimentos que variam de 172 milhões de dólares americanos a 1 bilhão e 300 milhões de dólares americanos. Ressalte-se que a paralisação desses empreendimentos poderá comprometer o abastecimento de energia elétrica da região Nordeste em 2007, uma vez que as usinas termoelétricas representam cerca de 30% da energia elétrica ali consumida. Com relação à região norte, a implantação do gasoduto Urucu-Porto Velho permitirá a utilização de gás natural em substituição ao óleo diesel e ao óleo combustível no abastecimento das usinas termoelétricas do estado de Rondônia. Esse é um velho problema com que se defronta o povo daquela região, do estado de Rondônia.
o que reduzirá custos e trará benefícios ao meio ambiente através de menor emissão de gases poluentes. E conclui o senhor presidente da República. Esses são apenas alguns exemplos dos impactos da medida deferida na presente ação direta. São inúmeros os empreendimentos de pequeno, de médio e de grande portes que foram interrompidos à espera do devido equacionamento dessa questão, que, mantida nos termos atuais, gerará prejuízos incalculáveis ao país. A questão, o eminente Procurador-Geral da República esclareceu em sua sustentação que não basta alegar-se a ocorrência de prejuízos ou a paralisação de projetos empresariais. É verdade. Há, na verdade, aqui uma situação de tensão, um estado de tensão entre esses valores que estão em situação de antagonismo. E é evidente que não se pode submeter a preservação da integridade do meio ambiente a interesses meramente empresariais ou de caráter econômico. Não é disso que se trata. Quando o senhor presidente da República relaciona a série de projetos comprometidos em sua execução, por efeito da medida liminar, apenas põe em destaque que a norma impugnada, ela não viabiliza, muito menos estimula, ao contrário, ela estabelece um círculo de proteção, não é, com o objetivo de permitir que o poder público exerça efetivo controle, um controle estatal, sobre este procedimento de supressão de vegetação em áreas de preservação permanente. Tão somente isso e nada mais. Cabe assinalar que igual preocupação é também externada tanto pelos Estados-membros da Federação, que ingressaram como amicícuria nesta relação processual, quanto pelas demais entidades intervenientes, consideradas as próprias razões que produziram desses autos e que agora, nesta sessão, expuseram quando da sustentação oral. Sendo assim, senhor presidente, tendo em consideração as razões expostas, peço vênia para propor a este egrégio plenário não seja referendada a respeitável decisão que deferiu o pedido de medida cautelar, restaurando-se, desse modo, em plenitude, a eficácia e a aplicabilidade do diploma legislativo, ora impugnado nesta sede de fiscalização abstrata. Nesse sentido, senhor presidente, é o meu voto. Vamos suspender a sessão por 30 minutos. Huh?